mês de julho foi uma bênção aqui no canal IGD e muito mais pra gente do Melhor Idade na graça de Deus. A gente relembra um pouquinho agora e vamos começar falando dos terrários. A gente bateu um papo com a Carolina Gomes, que trouxe muita informação pra gente. Ela falou sobre terra, areia, sobre plantas e ensinou a mim e a você como termos um terrário em casa. A gente confere agora. E aqui a gente vai plantar ela na terra. Importante, ela tem que estar plantada, senão ela não pega e vai morrer. Então você planta ela, espeta ela na terrinha, ajeita com a sua rolha, bem bonitinho. Tá vendo? Tá começando a ter uma carinha o nosso terreno. Sim. Tá lindo já. Já tá ficando lindinho, né? Tá. Para regar, você pode usar um borrifador. Coloca bem pouquinha água, porque a sua taça é pequenininha. Rega sempre aqui no vidro. Tá vendo? Aqui, como a nossa proposta é alguma coisa que a pessoa possa fazer em casa, nem todo mundo tem acesso à cortiça, por exemplo, que é o que a gente usa para tampar os terrários. Ah, sim. São as rolhas. Como é que você pode fazer em casa? Pega um pedacinho de plástico filme e coloca na boca da taça bem esticadinho. Ele vai virar um terrário fechado. E você provavelmente só vai regar esse arranjo uma vez por mês. Só uma vez por mês? Se ele estiver fechado, você só rega uma vez por mês. Se ele estiver aberto, você vai regar 2 vezes por semana. E fora a rega, tem mais algum outro cuidado que se deve ter? Manter longe do sol, porque está em vidro, como a gente falou. Não pode ficar exposto ao sol direto, mas precisa de um ambiente iluminado. Só. Porque ele vai fazer a fotossíntese aqui dentro. Então, para ele se desenvolver, ele precisa de claridade. Se ele estiver tampado, você não precisa fazer nada. Você só vai abrir uma vez por mês para regar um pouquinho, do jeito que a gente regou aqui. Bem pouquinho. Também estivemos no Festival do Japão para conhecer um pouquinho mais da cultura japonesa. Quem é que nunca ouviu falar do mangá, aquele famoso desenho japonês? Pois é, a gente conferiu um pouco dessa arte no Festival do Japão e por lá nós encontramos a Thaís Cato, que está sempre aqui com a gente no nossa oficina, nos ensinando a arte do Ori-no-no, não é? Que é aquela arte de dobradura em tecido japonesa. A Thaís estava por lá aprendendo um pouquinho mais. Conhecemos também no Festival do Japão a arte do Oshibana, que é uma técnica de flores naturais prensadas e que podem ser usadas em todos os objetos que você quiser. Olha, você pode usar em quadros, marcadores de páginas e outras aplicações, aí você vai usar a sua criatividade. E fechamos essa primeira parte do Festival do Japão mostrando a arte do sumie, uma técnica em pintura milenar que é passada de geração em geração até hoje. E nós encerramos a nossa visita ao Festival do Japão conversando, falando um pouquinho, trazendo explicações para quem quer ir para o Japão, né? Muita gente aqui no Brasil quer ir para o Japão trabalhar, depois retornar ao Brasil. Então foi um tempo de muito aprendizado neste festival e tudo isso a gente trouxe para você no mês de julho aqui na programação do Melhor Idade na Graça de Deus. E encerramos o mês batendo um papo com o pastor Ernie Seibert, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, escritor de um livro, e trouxe esse livro para a gente bater papo aqui e falar sobre a importância da fé para vencer a dependência química. Foi um bate-papo muito legal que vale a pena a gente relembrar. A gente sabe que nem sempre a pessoa escolhe usar algum tipo de droga, sejam elas o crack, a cocaína ou o próprio álcool. A pessoa às vezes entra brincando, às vezes entra motivado por uma carência, mas o sair disso é mais difícil. Então o senhor trata disso no livro e fala desse apoio que a pessoa tem que ter neste momento. Então eu queria perguntar para o senhor, com esse apoio, ele deve ser só da família, da igreja também, ou de todos da sociedade, de todos esses grupos incluídos? A questão da saída da dependência química é complicada, você bem disse. Quando a pessoa começa a experimentar coisas, ela verifica. A primeira impressão sempre é que é bom. O primeiro contato com a droga ou com a questão da dependência química, nem é dependência química ainda, mas a pessoa tem uma experiência positiva. Ninguém entra dizendo agora eu vou morrer, uma coisa horrível. Os amigos, aqueles que tentam convencer a pessoa a fazer uso, seja do álcool ou da droga, dizem, você vai ver como é gostoso. E a experiência, em princípio,
parece ser uma experiência positiva. A pessoa relata que ela antes estava um pouco inibida, triste, aí ela se alegrou e se tornou mais desinibida e ela se sente bem com isso. O problema não é essa primeira experiência. Depois que passa o efeito, normalmente tudo aquilo que havia antes, aquela tristeza e tal, não apenas volta, mas volta um pouquinho pior. E aí se cria a dependência. A pessoa então volta a usar e usa um pouquinho mais porque ela experimentou, não foi aquela tragédia que ela podia esperar. E aí ela volta, mas a tragédia se instala ao final do processo. A pessoa começa a usar, algumas drogas são muito violentas, com poucas vezes a pessoa já está num processo de dependência, outras nem tanto, mas todas o efeito é mais ou menos o mesmo. Começa aparentemente bem e termina de uma maneira lamentável. Tanto é que quem vive esse problema normalmente diz que faria de qualquer coisa para sair dele. Tecnicamente as pessoas dizem isso é problema de cada um e alguns até usam essa expressão para dizer deixa a pessoa, ela vai porque quer e ela vai sair a hora que quiser. A verdade, a experiência não indica isso. As pessoas sabem como se entra, mas não sabem como saem do problema. Então, por isso é preciso ajuda. A ajuda, ela sempre é multidisciplinar e de vários aspectos. A gente tem um capítulo que fala a recuperação se dá de mãos dadas. Você tem que dar as mãos a si mesmo, você tem que ter vontade de enfrentar o problema, você tem que contar com a família, se a família estiver disposta a estender a mão, você conta com a igreja, você conta com a sociedade. Então, são muitos os atores que procura ajudar a pessoa. E é um processo, ele é um processo que sempre tem um começo, um momento de começo do processo, mas o começo não é o fim do processo, é um processo que às vezes se estende por meses, por anos, e às vezes pela vida toda. A pessoa sabe que depende e precisa sair dele. Exatamente. E claro, no nossa oficina, muita arte, muito aprendizado. A Del Carmen, sempre muito criativa, nos ensinou como transformar uma ecobag de juta. Ela decorou a ecobag com uma estampa de boneca de pano. Gente, até os cabelinhos da boneca ela fez pra gente, ficou lindo demais, viu? Vale a pena a gente relembrar. A artesã Cida Lima também transformou uma garrafa em um item de decoração para sua casa. É uma técnica de decupagem que a Cida usa. Ela faz uma pintura, aplicação de renda, apliques e fica tudo muito lindo. Nós aprendemos também em julho, aqui na nossa oficina, tudo sobre a pintura em seda com a artesã Mônica Godoy. A Mônica nos ensinou uma técnica de pintura em seda usando um bastidor de madeira e ela fez um lenço que ficou demais, viu, gente? E para encerrar o mês, nós tivemos a artesã Daniela Braga, que é a nossa artesã do biscuit, né, que transformou um simples pregador em um porta-recado de geladeira. Gente, ele ficou lindo demais. Essa peça aqui vale a pena, porque você vai decorar muito bem com ela. Ela fez uma decoração de joaninha, super fácil de fazer. E olha, gente, ficou demais. Ficou lindo, muito fofo mesmo, não é? Mas não paramos por aí, não. Tivemos o Momento Vitalidade com o professor Douglas, que está sempre trabalhando para a gente manter a forma com exercícios de alongamento, de força muscular. Ele fez esses exercícios deitado no chão, também nos exercitamos com a ajuda de bolinhas de tênis, né? Que são exercícios simples, mas de muita importância nessa fase da vida. Em seguida, nós tivemos uma série de exercícios com bola, fizemos o exercício sentados em um banquinho, trabalhando a força, trabalhando o equilíbrio, que é tão importante para a autonomia na terceira idade, né? E encerramos o mês com o professor Douglas fazendo exercícios com a tira elástica, sentado em um banquinho, exercitando pernas e braços de forma simples e eficaz para o fortalecimento muscular, ou seja, para caminhar sozinho, para fazer suas atividades, tem que fortalecer a musculatura. Então o professor Douglas ensinou tudo isso para a gente também no mês de julho. Foi um mês muito abençoador e eu espero que no próximo mês você esteja conosco mais uma vez para a gente aprender sempre mais aqui no Melhor Idade, na graça de Deus.